E como eu havia prometido, a semana passada nós iniciamos um assunto falando sobre a ceia do Senhor, quando nós tivemos o nosso culto de Santa Ceia. E nós falamos da importância da Santa Ceia, da necessidade da Santa Ceia e da sacralidade que é a Santa Ceia. E dentro desse assunto, o tema, não é, dessa mensagem continua sendo: a ceia é para quem faz parte do corpo de Cristo, é um privilégio para os discípulos de Cristo. E nós finalizamos o assunto a semana passada falando sobre a ordem bíblica, que primeiro vem o batismo e depois a ceia. A Escritura revela uma ordem clara: fé em Cristo, arrependimento, batismo e então a participação na ceia. Que a ceia também ela é um sinal de renovação, não é? Que se inicia com o batismo. E quem ainda não foi batizado não entrou visivelmente aos olhos dos homens na aliança, que é o compromisso que você assume com Cristo quando você o confessa como seu Senhor e seu Salvador. E diante deste assunto, irmãos, que nós ora estamos tratando, é importante salientar, como eu fiz uma breve síntese bem rápida, quando falava que algumas denominações, alguns ministérios, eles adotam, não é, sistemas diferentes. Mas o crente, o cristão, o discípulo, o servo de Cristo, ele deve se ater estritamente à Escritura, à palavra de Deus. Então existem algumas denominações, que eu não quero citar nomes por uma questão de ética, não é? Que qualquer pessoa que participa de um culto de Santa Ceia, que ou seja cristão ou não, sem que haja uma confissão pública e uma vida digna, não é, pode participar da ceia. Existem denominações que aceitam, mas biblicamente não há fundamento para participar da Santa Ceia do Senhor uma pessoa que não se arrependeu dos seus pecados, que não professa fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então essa pessoa não pode participar da ceia se não tiver fé em Jesus Cristo, crer no seu sacrifício e se arrepender dos seus pecados. Mas como disse, existem algumas denominações que abrem oportunidade para que isso aconteça. E isso não é uma coisa que é de agora, do momento da atualidade. Isso já aconteceu há séculos, muitos séculos atrás. Essa prática já era feita em alguns lugares, principalmente na América do Norte e Europa. E a gente vai trazer aqui uma síntese histórica do final do século XVII. E eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, porque é uma questão essencial para a nossa vida, a gente entender todo o preceito bíblico concernente a este assunto, para que você não seja levado por qualquer tipo de doutrina. É essencial que você conheça a Escritura, examine a Escritura, porque acharemos nela, como disse o próprio Jesus, ter a vida eterna, não é?
Então, no final do século XVII, início do século XVIII, a igreja congregacional de Northampton era liderada pelo respeitado reverendo Solomon Stoddard. É um nome complicado, mas é assim mesmo. Ele pastoreou por cerca de 50 anos. Você ser pastor de uma igreja há 50 anos é muito tempo sendo pastor de uma mesma igreja, né? E este se tornou um pastor influente, se tornou um pastor de muita credibilidade dentro do contexto em que ele vivia, dentro da cidade, do bairro, do município em que ele exercia a sua função pastoral. E ele ficou conhecido como o Papa Puritano do Vale de Connecticut. Ficou conhecido pela sua moralidade exemplar, pela sua vida digna. Stoddard desenvolveu a doutrina do Halfway Covenant, vou traduzir em português, aliança do meio caminho, é o que significa essa palavra, essa frase, né? Isso se deu no ano de 1675. Essa doutrina permitia que qualquer pessoa com boa reputação moral na cidade participasse da ceia do Senhor, mesmo sem uma confissão de fé pública. Ou seja, esse pastor Solomon Stoddard, ele permitia que pessoas que não eram cristãs, mas por ter uma vida moralmente digna, participassem da ceia do Senhor. E isso foi, irmãos, praticado durante décadas na igreja de Connecticut, né? Na igreja congregacional. E aí, a gente vai para o que a Bíblia diz sobre isso. Satanás, irmãos, ele não tem medo da sua moralidade. Presta atenção. Satanás não tem medo da sua moralidade. Porque a sua moralidade sem espiritualidade, ela é vã, não vale nada. Porque a verdadeira moralidade, ela não está baseada nos princípios que vêm de nós, mas nos princípios que vêm de Deus. E há exemplo, para que a gente entenda de uma forma mais ampla o que eu estou dizendo, vocês entendam de uma forma mais ampla, nós temos o exemplo do jovem rico. No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, do versículo 18 ao versículo 30, é uma história bem conhecida. Quando Jesus adentra a cidade de Jericó, e um dos homens mais ricos daquela localidade, que era o chefe da alfândega, né? Zaqueu, morava naquela cidade, e entre mentes um viajante, um comerciante muito rico, também outrora se encontrava naquele local. E ele vendo Jesus, ele aproximou-se de Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para obter a vida eterna? E Jesus lhe responde: por que me chamas de bom? Só existe um que é bom e este é o meu Pai. E Jesus continua dizendo para ele e diz: tu cumpre os mandamentos? Ele disse: desde a minha infância eu observo os mandamentos, sem sequer errar um deles. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, e etc, e etc. Contudo, quando ele terminou de dizer para Jesus que ele era impecavelmente correto, ele não tinha defeito moral, não tinha. A sua vida moral era ilibada.
Porém, Jesus, conhecendo o que realmente estava dentro dele, disse para ele: ainda te falta uma coisa. Disse: o que é que falta? Ou seja, qual é o defeito moral, ético que eu tenho na minha vida? Jesus disse: pega tudo quanto tu possuis, vende e distribui entre os pobres e terás um tesouro no céu. Ao que aquele homem baixou a cabeça, entristeceu-se e foi embora. Moral da história: aquele homem tinha uma vida moral exemplar, mas o seu coração não era voltado para aquilo que ele praticava. Ele não cometia adultério, ele não se prostituía, ele não desejava o mal a ninguém, ele fazia tudo conforme os mandamentos lhe mostravam, mas era puro legalismo. Puro legalismo. Ele fazia por hábitos. Não existem pessoas que recebem educação tão rígida que se habitua àquela prática diária, que quando adulto ele não sai daquela prática, porque foi uma coisa que foi habituada desde a infância e torna-se hábito do seu cotidiano. Assim era a vida daquele homem. Mas como Jesus conhece o que está dentro de você e o que está dentro de nós e nada se esconde dele, Jesus disse: te falta uma coisa. E a Bíblia diz que aquele homem era amante dos seus bens. Ele amava os seus bens mais do que toda a moralidade espiritualmente que ele transparecia demonstrava. Ao que Jesus disse que faltava alguma coisa nele. E quando aquela verdade que estava oculta no seu coração foi revelada, ele foi embora. Ou seja, existem pessoas que moralmente você olha, eticamente você olha, você não vê defeito na vida dele. É honesto, é decente, é responsável, é pagador dos seus impostos, não mexe com ninguém, não perturba com ninguém, anda corretíssimo. Mas falta o principal: ter uma vida com Deus. Ter uma vida com Deus. Não adianta você ter todos esses requisitos se você não tem esses requisitos ligados a Deus. Porque não há em mim, não há em você, não há em nós méritos algum para sermos salvos. Porque pela graça você é salvo, por meio da fé. E isso não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. Salvação é um dom de Deus, dádiva dos céus. E quando nós observamos essa questão da ceia, que esse nobre pastor permitia, ele abria um precedente para que pessoas moralmente, eticamente corretas pudessem participar da ceia sem que tivesse fé salvadora em Cristo Jesus, fé salvífica. E aí, irmãos, trouxe um grande problema espiritual para a igreja. Porque o que foi que aconteceu? A igreja encheu, vamos dizer assim, igreja que eu estou falando, o prédio do templo ficou cheio. Mas não era de cristãos nascidos de novo, mas eram de pessoas moralmente corretas. E isso trouxe um problema, por quê? Em 1727, Jonathan Edwards, neto do pastor Solomon, tornou-se pastor auxiliar do seu avô. Com a morte do seu avô, 2 anos depois,
Jonatas Eduardes assumiu como pastor presidente da igreja congregacional. Tornou-se o pastor titular. Com o passar dos anos, Jonatas Eduardes se aprofundou nas escrituras e nos escritos de teólogos históricos. Gradualmente, ele se convenceu de que apenas crentes verdadeiros com uma fé evidente deveriam participar da ceia do Senhor. O que aconteceu? Essa convicção foi crescendo à medida que ele via muitos membros da igreja sem sinais claros de conversão. Ou seja, o seu avô abriu um precedente para os não crentes, mas que tinham uma vida moralmente correta, não bebia, não fumava, não se prostituía, etc. Participar da ceia. Isso levou os que estavam já na igreja crente a não mais ter aquele compromisso fervoroso com o que a Bíblia ensina. E isso é um perigo, irmãos. Porque não adianta termos um templo grande, está lotado de pessoas, e estas pessoas não serem comprometidas com Cristo. Porque não é o fato de você estar no templo, não é o fato de você vir ao culto que diz que você é um salvo em Cristo, mas o seu compromisso de fato com Cristo. E isso trouxe um problema muito sério, porque o avô morreu, o neto assumiu, e por volta de 1748, Jonathan Edwards concluiu que precisava mudar essa prática, mesmo sabendo que ela durava mais de 70 anos naquela igreja. Então ele começou a pregar sobre o verdadeiro significado da ceia, como eu estou fazendo hoje. A semana passada nós iniciamos e hoje, se Deus quiser, a gente conclui. Ele começou a pregar ardentemente, falando sobre o verdadeiro significado da ceia, confrontando uma tradição estabelecida por seu próprio avô, e isso gerou muita resistência na igreja. Em junho de 1750, após semanas de tensão, o conselho da igreja votou contra o pastor presidente Jonatas Edwards. A decisão final veio no dia 22 de junho, em uma assembleia em que 230 votos contrários e apenas 23 a favor tornaram oficialmente Jonathan Edwards demitido da igreja. Por quê? Porque ele começou a ensinar exatamente o que a Escritura falava sobre a questão espiritual do batismo. E como eu disse a semana passada, não é, irmãos, não é uma simples reunião onde se come o pão e bebe o vinho. Não. Tem um significado espiritual. Tem um sentido espiritual. É tanto que o apóstolo Paulo diz: fazer isto em memória de mim. Paulo usa as palavras de Cristo, porque eu vos ensinei o que eu recebi do Senhor. Ele não ensinou de si próprio, ele ensinou da parte de Deus, porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Não é da mente humana, não é invenção da cabeça do homem, mas é dirigida, conduzida, orientada pelo Espírito Santo. E com esse ocorrido, nós aprendemos algumas lições com o que aconteceu com o pastor Jonatas e a igreja congregacional, para que hoje nós, como igreja, você
você como membro, eu como pastor responsável pelo ensino, pela pregação, pela doutrina bíblica, a fim de que você tenha uma via de mão dupla, haja um feedback, onde você pergunte, onde você interrogue, onde você inquira e tenha uma resposta bíblica, fundamentada, exarada nas Escrituras, para que você se torne um cristão alicerçado em Cristo e a sua fé se torne inabalável. Porque a fé do crente ela só se torna inabalável quando ela é gerada pelo Espírito Santo. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quando a fé é gerada em nós pelo Espírito Santo, a fé em Cristo, a fé verdadeira, baseada na Escritura, você fica inserido no contexto do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós temos aqui essas lições, essas observações que nós tiramos desse fato, desse ocorrido que aconteceu dentro da história do cristianismo. E a primeira lição que a gente tira é que a Bíblia está acima das tradições. Ah, pastor, eu fui crente desde criança e na minha família nós tínhamos a tradição da igreja tal e a gente fazia assim. Irmão, mas a Bíblia diz que é dessa forma. Então o que você aprendeu está. Está na Bíblia? Não, então não serve. Não tem valor algum. Pastores, escute bem, pastores devem estar em constante estudo, ajustando sua prática pastoral à luz das Escrituras e não apenas se apoiando no argumento de sempre foi assim. Porque não tem gente, mas pastor, na igreja sempre foi assim, mas não é, tem que mudar. Tem que ir para o que está escrito. Não basear-se em tradições. Tradições antigas podem estar erradas. Mesmo práticas que duram décadas ou séculos podem estar em desacordo com a palavra de Deus. A fidelidade a Deus exige coragem para confrontar essas tradições. E nós temos outro exemplo bíblico para, em cima desse fato, trazer a vocês como está narrado no capítulo 15 de Mateus. Quando o Senhor Jesus, ele é questionado pelos escribas e fariseus, porque os discípulos dele não lavou as mãos antes de comer. Que é errado comer sem lavar as mãos? Deve-se higienizar as mãos para que você, antes de sua refeição, que vai usar as mãos, esteja de mão limpa, para não contaminar a comida nem você. Daí surge uma polêmica entre Jesus, os escribas e fariseus, que durante décadas eles começaram a colocar preceitos na lei. Eles pegaram as escrituras e começaram a adicionar propósitos dele, dogmas pessoais dele, pelo fato deles estarem sempre sob domínio de outros povos. E como qualquer pessoa que não era judia, automaticamente era gentil, e os gentios eram classificados
cães. Como cães. Lembra da mulher que, indo atrás de Jesus, gritava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada em casa? E depois da insistência daquela mulher, Pedro voltou-se para Jesus e disse: Senhor, atende logo essa mulher que vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus volta-se para ela e diz: mulher, é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? Jesus chamou a mulher de quê? De cachorra. Mas não, escute, não no sentido de desmoralizar ou menosprezar aquela mulher, mas fazendo ela entender que qualquer pessoa que não fosse judia era considerada um cão. Por quê? Por causa das tradições. Porém, as tradições não devem ser motivos para desobedecer a Deus. Ao ponto que Jesus parou e atendeu ela. E ela disse humildemente: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Nem mesmo em Israel, nem mesmo entre o meu povo eu encontrei tamanha fé. Vai e seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz que a filha daquela mulher foi liberta. E Jesus não estava nem perto, viu? E disse: vai. Mas no reino espiritual a ordem já estava dada: sai daí, demônio. Glória a Deus. A palavra, quando é liberada, olha, a palavra de Deus, quando é liberada, a ação dela está além do nosso entendimento. Glória a Deus. Para as coisas acontecer, basta Deus falar. E disse Deus: haja, e a luz aconteceu. E diante disso, os fariseus e escribas começaram a criticar Jesus e seus discípulos no fato de ter comido e não ter lavado as mãos. Aí é o que Jesus replica a eles: vocês invalidam a lei por causa de vossa tradição. E eles ficaram sem entender. Por quê? Quando eles começaram a inserir nos textos sagrados o hábito de, toda vez que for comer, fazer um ritual de purificação. Isso está em Mateus 10, versículo 11 a 15, e Mateus capítulo 5, verso 43 a 44, quando Jesus indagado, lá no Sermão do Monte, ele diz assim: ouvistes o que os antigos disseram? Aborrecerás o teu inimigo e amarás o teu próximo. Aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, os antigos que acrescentaram, que adulteraram a lei, disseram assim: eu, Jesus, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ou seja, eles adulteraram a lei, colocando frases, palavras acrescidas, para que beneficiassem sua posição, seu status social e blindasse a nação, independente da desobediência à palavra de Deus. Ou seja, uma falsa moralidade. Ao que Jesus diz assim: olha, vocês estão criticando os discípulos, ou a mesmo a mim, pelo fato de não ter lavado as mãos para comer. Mas você invalida a lei de Deus quando você desonra seu pai e sua mãe. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque os escribas e fariseus, a maioria deles, pegavam os bens dos seus pais que já estavam velhos
velhos empenhoravam no templo. Você conhece alguma denominação que passa na televisão e que diz assim: venda seu carro e traga de oferta para a igreja? Venda sua casa e traga de oferta. Você conhece alguma denominação que você vê que passa? Quem tem? E os fariseus e escribas faziam justamente isso. Eles penhoravam a casa dos pais e as terras para que eles tivessem o privilégio, fossem vistos como homens santos, homens dedicados à causa de Deus, quando na verdade eles estavam desapropriando os seus pais. Jesus disse: vocês invalidam a lei de Deus quando desonram os vossos pais. Capítulo 21, verso 17 do livro de Êxodo, diz a palavra de Deus: todo aquele que maldizer o seu pai ou a sua mãe, este será morto. E quando diz ali maldizer, não era simplesmente falar, estava falando de maltratar o pai, de abandonar o pai e a mãe na velhice. Capítulo 20, verso 12 do livro de Êxodo, capítulo 20, verso 9 do livro de Levítico: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas bem sucedido. Capítulo 5, verso 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo diz: ensina aos mais jovens a honrarem seus pais e avós. Bora ver se é verdade? Porque é bom a gente falar e a pessoa ler, não é? Olha o que é que Paulo diz no capítulo 5, verso 4 de 1 Timóteo. Diz o texto sagrado: todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, veja, viu? Que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós. Por isso é agradável diante de Deus. Então você vê Deus aqui mandando, através da carta de Paulo a Timóteo, instruindo a igreja que os filhos deveriam honrar seus pais e avós, não deixando faltar-lhe o necessário. Quando hoje a gente sabe que existe asilos lotados de senhores e senhoras idosas, velhos, que não lembram mais nada, que o filho simplesmente paga até pelo Pix ou por conta bancária, mas não vai nem lá ver os pais. A gente sabe, irmãos, a Bíblia não diz assim: honra teu pai e tua mãe porque eles foram bons com você. Não. A Bíblia manda você fazer o certo, independente se eles fizeram errado. Independente. Porque muitas vezes os filhos começam: eu estou assim hoje por sua causa. Que existe pais que controlam tanto os filhos que não deixam os filhos crescerem e amadurecer. Porque tem medo que aconteça isso ou aquilo, deixa ele quebrar a cara para ele amadurecer. Você ensinou, orientou, conduziu, não quer, deixa com ele Deus. O pai do filho pródigo não impediu ele sair de casa. Tome, vá-se embora. Quando ele quebrou a cara, perdeu tudo que tinha por
chamado de teu filho. Mas me recebe como teu empregado. Ele não disse me recebe como filho. Me recebe como teu empregado. Porque ele entendeu a indignidade que ele tinha praticado. O pecado que ele tinha feito. E ele disse, me recebe como teu empregado. Mas quem é pai, quem é mãe, diz assim, não, meu filho, está perdoado. Agora calça aqui as sandálias que eu estou te dando para tu andar no meu propósito, naquilo que eu quero. Olha, não adianta, irmãos, escute. Não tem aquele velho detalhe diz assim, rapaz, esse serviço aqui meia boca, por isso que deu errado, é o chamado crente meia boca. Crente meia boca. Porque meia boca não entra no céu, só entra de boca cheia, boca inteira. Como diz o Salmo 89, verso 10, abre bem a tua boca e eu encherei. Glória a Deus. Então a gente precisa entender o contexto da coisa. E os escribas e fariseus cobrando uma coisa da qual eles não tinham direito. Aí Jesus chama isso de corban. A tradição dos anciãos era a interpretação oral escrita da lei de Moisés, mas com muitas outras doutrinas e preceitos que foram sendo adicionados com o tempo e que tinha autoridade quase igual à própria palavra de Deus entre os fariseus. Ou seja, eles acrescentavam e diziam, isso aqui tem autoridade como a palavra de Deus, e não tem. Nenhum dogma humano, nenhum preceito humano, nenhum pensamento filosófico está acima da palavra de Deus. Não está. Todas essas orientações deram origem mais tarde, 200 anos antes de Cristo, a Mishnah, a parte mais importante do Talmud, que é a fonte da lei judaica. O legalismo e o volume de pequenos preceitos haviam crescido tanto que a simples tradição, por motivos de higiene, de se lavar as mãos antes das refeições, tornou-se um ritual de purificação para afastar a mínima possibilidade de ter sido contaminado pela poeira vinda de um pagão. Como Israel estava sob domínio romano, então o lugar que o romano pisava e a poeira levantava e podia bater na roupa de qualquer judeu ou até mesmo nas mãos, quando esse fosse para casa, tinha que fazer um ritual de purificação, porque um pagão lançou sobre ele a poeira que ele tocou e ele estava contaminado. E diante disso, a ocupação romana se intensificou e esse estado de guerra contra a impureza, mediante o cumprimento de inúmeras doutrinas e obrigações religiosas, a intenção por trás dessas práticas, entretanto, era conseguir o favor de Deus para a expulsão dos pagãos. Ou seja, todos esses preceitos que eles faziam, eles visavam agradar a Deus, para que Deus usasse de misericórdia e tirasse Roma ou qualquer dominação de sobre eles. Eles esqueceram que a dominação romana veio sobre eles em consequência de seus pecados. Ora, nenhum de vocês, nenhum de nós aqui, recebe nada sem que tenha plantado lá atrás. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Mas por que eu estou passando por isso? Faça uma visita ao seu passado. Faça uma visita ao seu passado. Pastor, a Bíblia diz que Jesus perdoou os meus pecados, não sou dos mais esquecimento. Verdade. Jesus perdoou os teus pecados e Ele não está te cobrando, mas você plantou a sementinha. Plantou
E a sementinha que você plantou, Deus perdoou. Você não vai receber condenação para o inferno, mas você vai colher o que você fez. Não foge. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem mais condenação, mas tem consequência. Tem consequência. Então você nem eu pode fugir, a não ser que a misericórdia de Deus. Como diz Paulo aos Romanos, quando Paulo diz que Deus diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Muitos dessa geração não vão chegar, irmãos, à idade da irmã Zefinha, à idade de seu Ademar, à idade de Dona Conceição, mas muitos de nós não vamos chegar. E vai se fazer o quê? Vai se reclamar? Não, isso é um privilégio. Olhe, vocês que são velhos, agradeçam a Deus, isso é um privilégio que Deus lhe deu. Que muitas vezes alguém diz assim: rapaz, ser velho é uma coisa ruim demais. A gente fica dependendo de todo mundo. Mas um dia todo mundo dependeu de você. Não é? Um dia os pais deram banho nos filhos, higienizaram, trocaram a roupa, era indefesa, era pequenininho, estava lá eles, protegendo. Quando fica velho, fica desprotegido. Quando fica velho, fica desprotegido. Por quê? Olha, baixa imunidade, perde massa muscular, perde mobilidade, dói osso, dói coluna, dói joelho, dói tornozelo, dói perna, dói cotovelo, perde equilíbrio, anda devagar. Aí tem um cabelo novo, mas diz assim: rapaz, eu não gosto de ir para a igreja com o papai ou com a mamãe. É uma demora para chegar. E quando vai de carro, é uma demora para botar dentro do carro, é outra demora para tirar, é pior ainda, é para puxar. Ou não é? Mas se esquece de que quando tu era pequenininho, papai e mamãe ficavam assim, ó, dobrado com a coluna ardente, segurando tuas mãos para te ensinar a andar, para tu não cair. Aí quando cresce, não quer segurar um pouquinho o velho, não quer segurar um pouquinho a velha. Tem que segurar, irmão. É mandamento. É bíblico. É bíblico. Não importa se ele ou ela não prestou na sua visão, não importa. O importa é que você conhece a palavra e seu compromisso é com o Deus da palavra. Ela ou ele que fez errado, Deus cuidará, Deus tratará, irmão. Nada foge ao controle de Deus, nada. E quando você vê Deus tratando, não fique assim com peninha, não. Deixe Deus tratar. Deixe Deus tratar. Fique com peninha, não. Mesmo que seja seu pai ou seja sua mãe, deixe Deus tratar. Porque Deus está. Ah, pastor, mas está tão velhinho, mas está consciente. O cérebro não ficou velho, não. Quem ficou velho foi a carcaça, mas a cabeça está funcionando. O Espírito Santo está falando lá, olha, trabalhando. Jesus passa a citar os mandamentos para os escribas, né? Êxodo 20, verso 12, como eu citei, 21, 17, Levítico, capítulo 20, verso 19, e Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. Mostrando como a tradição dos judeus e muitas interpretações e práticas religiosas
estava em desacordo com a própria lei e, portanto, se constituía em maior pecado contra Deus, porque estava invalidando a palavra de Deus por uma tradição que não tinha base nem fundamento nenhum nas Escrituras. Por exemplo, se alguém desejava livrar-se da responsabilidade judaica de cuidar dos pais idosos, era só fazer uma declaração falsa de que havia doado seus bens ao templo. O que eu falei anteriormente, que em hebraico era korban, que quer dizer oferta. Eu dediquei os bens dos, não era dele, era dos pais. Mas como ele ia herdar, antes dos pais morrer, ele dedicava. Por quê? Porque ele não queria tomar conta dos pais. Aí Jesus entra valendo. Porque, irmãos, a verdadeira religião não é a falada, é a praticada. É a praticada. É aquilo que a semana passada, ou na terça-feira no nosso culto de doutrina, eu falei. Ninguém trabalha o mês todo para ganhar o seu salário e fazer a feira do vizinho. É assim? É como? Você trabalha para cuidar da sua casa. E se você não cuida da sua casa, como diz 1 Timóteo 5,8, a Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que o incrédulo. Assim, os bens dessa pessoa seriam registrados em nome do templo como uma oferta ao Senhor até a morte dos pais. Quando então se negociava com os escribas um valor a ser pago para reavê-los, quando os pais morriam, disse: agora não, vamos negociar para tu me devolver de volta. Eu agora não tenho mais pais, eu agora quero desfrutar. Isso acontece hoje? Demais. Demais. Precisamos, irmãos, não ter uma moralidade superficial, como eu disse a você no princípio. Satanás não tem medo de moralidade de ninguém. Porque moralidade sem princípios espirituais ligados a Deus não tem valor de nada. Deus é o juiz. Deus é o juiz. É o marido das viúvas. É o pai dos órfãos. É o juiz de toda a terra. E ele vê tudo. Nada está oculto aos seus olhos. Jesus censura esse tipo de amor às regras. Amor às regras que invalida a palavra de Deus. Maior do que o amor devido a Deus e às pessoas. Irmãos, existia, né, no Antigo Testamento, os pães sagrados que ficavam no templo, que eram dedicados ao templo, só que podia usar aqueles pães eram os sacerdotes. Ninguém podia tocar naqueles pães. A Bíblia diz que Davi, fugindo de Saul, entrou no templo e comeu os pães que não podia comer. Quem assim o fizesse morria, mas Davi não morreu. Por quê? Porque era uma questão de vida ou morte. As regras de Deus não é para morrer. As regras de Deus é para viver. Esse que põe diante de vós dois caminhos, o da vida e o da morte. Escolhei, pois, o da vida para que vivam. Você tem nas mãos a decisão se você quer viver para Deus ou não viver para Deus. E a consequência de viver para Deus é chegar no céu. Por que, irmãos, a gente precisa chegar no céu? Qual é o melhor lugar? É o céu? Eu quero dizer a você ainda que não é. Mas, pastor, o melhor
Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. É por causa de mim. O céu é bom porque Jesus está lá. Se ele não tivesse lá, não era céu. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Você vai estar comigo. Então acabou. Se eu não estiver lá, não é céu. Aonde Jesus estiver, irmão, é céu. É tranquilo, é pacífico. Jesus disse que o reino de Deus está onde? Aonde está o reino de Deus? Agora, todo mundo fica pique-teco, pique-teco, pique-teco. Está dentro da gente. Se estiver dentro, onde você estiver, tem céu. Tem paz, tem tranquilidade, tem sossego. Adverte que a comida que não foi preparada segundo as tradições dos antigos mestres não prejudica o corpo ou traz pecado sobre a alma. Isaías 29, 13. Deus advertindo que a comida que não foi preparada segundo as tradições dos antigos mestres não prejudica o corpo ou traz pecado sobre a alma. Em Atos capítulo 10, verso 10 a 15, Jesus usa um vocábulo raro, uma palavra grega, que é apedrona, que significa esgoto, privada, latrina. Por que Jesus usa esse termo? Jesus se revela a Pedro, que estava na casa de Simão Curtidor. Quando Deus envia o anjo e fala com Cornélio, e diz a Cornélio: vai na casa de um certo Simão Curtidor, que lá está Pedro, e manda chamar ele a ficar. E antes que o mensageiro de Cornélio chegasse lá, Deus dá uma visão a Pedro. Pedro, judeu, não é? Seguidor, foi aquele seguidor da lei, do judaísmo. Deus dá uma visão a ele, vê descer do céu todo tipo de animal que o judeu não comia nem tocava. E Deus diz a ele assim: pega, mata e come. E ele diz: não, Senhor, nunca comi coisa incomum ou impura. Aí Deus diz assim: nunca diga que é impuro. No caso aqui a palavra grega, apedrona. Nunca diga que isso é esgoto, privada, latrina. Nunca diga. Porque Deus purificou isso aí. Deus estava mostrando a Pedro que os gentios não eram impuros. Porque eles estavam recebendo o Evangelho. Ou seja, Deus estava quebrando outra tradição. O Evangelho não é só para os judeus, é para todos. Gregos, romanos, brasileiros, chilenos, argentinos, colombianos, é para católico, cacatimbozeiro, para feiticeiro, para espírita, para mormonista, para adventista. Jesus veio salvar todos esses. Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. O que profana, em grego a palavra profanar, sujar, é koinein, ou seja, tornar uma pessoa comum e impura, portanto, sem direito a participar do culto ou sequer aproximar-se de Deus em oração. É o mal concentrado no íntimo do ser humano, em que é expresso por meio das palavras da boca. Foi o que Jesus diz lá no final do capítulo 15. Quando ele diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai.
Porque o que entra pela boca, disse Jesus, desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca é aquilo que o coração está cheio. De que o seu coração está cheio? Não é para você me dizer, não, é para você pensar. Porque daquilo que o seu coração estiver cheio, você será aquilo que é, ou que está no seu coração. Como Ananias e Safira, que vivia na igreja e prometeu a Deus um percentual, e quando chegou no dia de trazer ao templo, aos pés dos apóstolos, ele mentiu. E Pedro disse assim: por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Então você age, você fala, você se conduz, você procede de acordo com aquilo que está no seu coração. Aquilo que está cheio dentro de você. Está cheio de violência, de mentira, de malícia, de ganância, de adultério, de prostituição, de lascívia. Você vai se comportar assim. Porque é o que está dentro. Agora, se você deixar a palavra entrar, é outra coisa. Paulo diz aos Colossenses 3,16, diz que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Quando a palavra vai entrando, ela vai limpando, ela vai tirando a lama da gente. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, disse Jesus em João capítulo 15, verso 3. Mudanças, elas podem ser dolorosas. Mudar as coisas às vezes dói. Por quê? Porque você se habitua. Você está tão acostumado que aquela mudança vai ser desconfortável para a sua vida, mas é uma mudança necessária que você precisa e é para o seu bem. Nem sempre a igreja está disposta a aceitar mudanças, ainda que venham acompanhadas do ensino fiel e sólido das Escrituras, porque se acostumam com a tradição, colocam a tradição, colocam o costume e deixam de lado a palavra. Não pode. O preço da fidelidade pode ser alto, pode custar alto a sua fidelidade a Deus. Mesmo que muitos membros sejam ensináveis, porque tem gente que a gente ensina a Bíblia, a palavra, ele absorve e glorifica a Deus, mas tem outros que ficam relutentes. Sempre haverá resistência. Aconteceu com Jesus e também com Paulo. Confiança em Deus mesmo na rejeição. Mesmo que alguém rejeite a palavra, eu preciso confiar naquilo que a palavra de Deus me mostra. Porque assim diz o Senhor, a palavra não voltará vazia. Ela cumprirá aquilo para a qual ela foi enviada. A palavra de Deus não volta vazia. Quando o pastor é fiel à palavra, ele pode ser rejeitado pelos homens, mas é aprovado por Deus. Jonatas Edwards descansou nessa verdade como Jesus e Paulo fizeram. Vocês conhecem a história de Jonatas Edwards, o homem que pregou o sermão que o templo foi abalado, que os bancos do templo se abalaram, que as pessoas se agarravam às colunas do templo e achavam que iam cair dentro do inferno pelo impacto de sua pregação. Um homem que ficou cego, ele lia a Bíblia colada no rosto para poder enxergar. Esse homem foi rejeitado pela sua fidelidade a Deus, pela sua obediência à palavra de Deus.
Agora veja aí, a rejeição não significa que você fracassou. Não é porque alguém lhe rejeitou que significa que você está errada ou você fracassou. Não. Rapaz, ninguém concorda comigo? Todo mundo discorda? Não quer dizer que você fracassou, não. Faz parte. A oposição à doutrina fiel não é sinal de má liderança. A luz da verdade sempre incomoda as trevas. Para a gente finalizar, disse o doutor Martin Lloyd Jones, um alerta e um encorajamento. Essa foi uma das coisas mais espantosas que já aconteceram. E qual foi a coisa mais espantosa que aconteceu? E deve servir de encorajamento aos ministros e pregadores. Lá estava esse gênio, esse homem do grande avivamento, e ainda assim foi derrotado por 230 votos a 23. Não se surpreenda com o que possa acontecer com você em sua igreja. Porque você pode ser rejeitado dentro da sua própria igreja por falar a verdade. Então viva o Evangelho. Glorifique a Cristo por causa do Evangelho. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por causa do meu nome, disse Jesus. Em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 13, o apóstolo Pedro diz assim: alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Cristo foi rejeitado por causa da sua palavra. E você hoje, que está ouvindo essa mensagem, você pode sair daqui transformado, mudado, se você crê no Evangelho. Se você crê em Cristo. Cristo é o único caminho que leva o homem a ter uma vida eterna com Deus. Com Deus. E você tem a oportunidade, se assim desejar, sair do seu lugar e vir até aqui e dizer: eu quero Cristo Jesus como meu Salvador. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, na próxima terça-feira